Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula aqui no canal da Estude Excel. Com o ano de 2022 iniciando, nada melhor do que já traçar as nossas metas financeiras para esse ano. Sendo assim, vamos aprender a fazer um gráfico dentro do Google Planilhas, onde nós podemos então planejar os nossos gastos mensais e observar a realização conforme os meses vão passando. Fique conosco, se inscreve no canal e deixa o like nesse vídeo. Então pessoal, estamos aqui na tela do Google Planilhas, onde nós temos então um gráfico de janeiro a dezembro e alguns valores previstos que, ao meu ver, são os valores que eu desejo ter como limite de gastos para o mês vigente, então no ano de 2022, que acabou de se iniciar, então eu já estou traçando o meu planejamento para o ano e eu quero observar como que está sendo esse monitoramento mês a mês em gráficos. Então, no caso aqui, o previsto seria a minha meta de gastos mensal. E agora, a partir dele, eu vou, conforme passar os meses, preencher a realização e fazer, então, o comparativo. Gastei mais ou menos do que eu desejava. Vou criar uma nova coluna aqui ao lado, onde eu tenho os valores previstos. Agora eu vou criar, então, o realizado, que será os valores que eu, particularmente, virei todo o fim do mês e vou preencher os valores. Ou também posso ir preenchendo conforme eu for tendo os meus gastos durante o mês, para saber se eu estou chegando próximo do meu limite ou não. Vou então aqui utilizar o pincel da formatação para utilizar o mesmo padrão aqui do previsto. E eu, por enquanto, se eu preencher aqui os valores, vamos considerar aqui que em janeiro eu gastei 2.000. Ele está formatado aqui, vamos utilizar aqui para dinheiro. Então, no nosso exemplo, observe que eu previ 2,5 e realizei 2.000. Quantos por cento isso representa? Vamos criar uma segunda coluna chamada performance, que vai demonstrar para mim o valor que eu sobrei ou faltei no mês. No nosso caso, eu vou dividir então a realização pelo previsto. E ele vai me trazer aqui um valor em percentual, que significa o quê? Que eu gastei 80% daquilo que eu tinha planejado. Ou seja, se ficar acima de 100%, quer dizer que eu estou gastando mais do que eu tinha previsto. Agora eu quero demonstrar isso aqui no gráfico. Como que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu gráfico e vou dar 2 cliques em cima dele. Fazendo isso, ele vai me abrir então aqui o meu editor de gráficos, logo aqui ao lado direito, onde ele vai me habilitar diversas opções. No nosso caso, o que eu preciso? Eu preciso criar uma nova série. Todos os meus valores vão sempre agregar ali na aba séries. Veja aqui embaixo então que eu tenho uma série representada aqui do G2 ao G13, no caso seria esse intervalo aqui, e eu preciso identificar um novo intervalo, que é da coluna H2 ao H13. Então eu vou vir aqui dentro da série e vou selecionar aqui adicionar série. Sendo assim, habilitando aqui o meu intervalo de dados, selecionarei a minha realização de H2 H13. Pressionando OK, ele já vai me trazer aqui um gráfico. Ele acabou trazendo 3 vezes porque eu adicionei 2 vezes sem querer. Então vou ali remover. Ele já tem ali o previsto e o realizado. E assim eu consigo observar via gráfico se eu estou ou não gastando mais do que aquilo que eu planejei. Observe que se eu estou com tudo em branco aqui, o Google Planilhas ele se ajusta. Então, note que em branco ele traz apenas o previsto. Fazendo o primeiro preenchimento do realizado, ele já vem aqui e já se ajusta. E assim eu vou todos os meses agora, vou vir aqui e vou preencher. Então, vamos vir aqui, conforme eu vou passando os anos, vou vir aqui, vou preenchendo e vou tendo a minha performance no mês. Vou criar uma nova coluna aqui ao final, que é o total. Vou utilizar a função sum e vou fazer então aqui a mesma coisa para todas as abas. Dividindo o total do realizado pelo previsto e eu já vou ter então um percentual anual do meu gasto. Então eu planejei aqui para o meu ano gastar 42.300 e note que até abril eu já tinha gastado 10.960. Qual que seria o valor ideal dos meus gastos para esse mês? Eu posso também fazer
aqui uma nova aba, que seria a aba ideal. Essa minha aba ideal faria o quê? Ela utilizaria um percentual, no caso, o meu percentual do previsto, pelo meu percentual total. Então, eu vou vir aqui, vou selecionar, ó. Observe que o meu percentual ideal para o mês de janeiro seria 5,91% do meu total. Isso seria um balizador ou alguma maneira de eu observar se eu estou acima ou abaixo do meu previsto. E eu posso também aqui fazer o realizado percentual, que seria para comparar, então, em termos percentuais, como está o meu andamento das minhas finanças. Para mim ter esse valor, eu preciso do quê? Preciso dividir o realizado pelo meu percentual previsto. Então, eu já tenho aqui a minha realização mensal com o ideal. E aqui eu consigo também fazer um novo gráfico comparativo, que, ao meu ver, o gráfico mais legal para esse tipo de situação é o gráfico de linhas. Então, vamos criar aqui ao lado um gráfico de linhas. Vou utilizar aqui, então, o primeiro modelo, no caso, linhas. E nos meus eixos aqui, eu vou utilizar as duas séries que eu criei agora. Então, vai ser a primeira série ideal. Vamos selecionar aqui. Minha primeira série, então, ideal. Ele já me trouxe os percentuais aqui, conforme os meses foram preenchidos. E agora eu vou adicionar uma segunda série, onde eu vou representar o realizado. K2 a K13. E aqui, então, o outro que será o J2 ao J13. Ou seja, minha linha vermelha aqui é o meu previsto. E mais ao lado, o meu realizado. Onde está em 0%, eu não preciso demonstrar esses valores, ó. Mas eu já consigo observar que, conforme os meses vão passando, eu estou abaixo ou acima do meu objetivo. Então, eu tenho dois exemplos. Eu tenho o exemplo em gráficos de colunas ou também em gráficos de percentuais. O que mais me facilitar aqui, então, no meu entendimento, eu vou utilizar aqui e vou fazer as minhas análises, o que eu posso gastar a mais, o que eu posso gastar a menos e assim por diante. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa dica e até a próxima.